Las Paz, tudo bem? Meu nome é Elias, eu sou um estudioso da Bíblia Sagrada e quando Deus me permite eu prego a palavra, certo? E esse vídeo que eu gravei, a motivação foi por causa dessa polêmica que está girando em torno daquele programa de humor Portas do Fundo. Portas dos Fundos, ok? A repercussão, tanto no meio religioso, como também entre os artistas. Inclusive, Renato Aragão foi até um dos que bateram de frente com esse programa. Outros humoristas também discordam da postura do Gregório Duvier, entendeu? E aí eu não vou tratar muito de detalhes da produção não, mas eu vou apenas apresentar o meu comentário com base na palavra de Deus, amém? O que isso pode estar significando para a atualidade, porque, meus irmãos, é inegável, nós estamos enfrentando uma luta do bem contra o mal, de Cristo contra o espírito do anticristo. Está se travando uma batalha espiritual num patamar sem precedente. Através da história nós podemos contemplar a perseguição da igreja, o martírio, mas só que hoje esse nível de combate é um nível muito mais elevado, muito mais forte, ok? Porque quando o cristianismo entrou na história da humanidade, todo um território estava massificado, já completamente dominado por principados, por potestades, por forças diabólicas. Mas com a pregação do evangelho, muitos demônios foram subjugados. Muitos principados, muitas potestades, muitas forças malignas foram subjugados pela pregação do evangelho. Claro, nem todo mundo se converteu. Há muita atividade satânica ainda. Mas só que agora eu entendo que o diabo tem empenhado uma força muito maior para tentar reaver territórios dominados. Ok? E o diabo, ele vai agir da maneira dele. Ele vai usar os seus cavalos, vai usar os seus aparelhos. Ele vai usar os seus enviados para, de forma sorrateira, disfarçada e algumas vezes até descarada, para tentar arrebentar com o cristianismo, ok? Então, eu quero fazer uma leitura aqui, em Atos capítulo 13, a partir do versículo 8, que diz: Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O texto aqui apresenta um episódio especial no ministério de Paulo. Paulo conseguiu a atenção do procônsul, né? Sérgio Paulo, procônsul Sérgio Paulo, um homem importante, um homem culto, mas que estava dando atenção para o que Paulo pregava, ok? Aí se levantou um sujeito, se levantou lá um feiticeiro, se levantou um astrólogo, se levantou lá um místico, se levantou lá um herege, chamado Elimas, né, o mágico, e esse Elimas estava tentando debater, refutar tudo aquilo que Paulo estava pregando, atrapalhando a pregação do evangelho. E aí o que Paulo fez? Foi tentar argumentar com Elimas? Não. Paulo simplesmente usou a sua autoridade de Deus ali naquela hora ali e profetizou sobre aquele Elimas o que os anjos fizeram aos moradores de Sodoma e Gomorra quando foram resgatar Ló.
eles cegaram aquela multidão. E Paulo aqui, ele usa dessa estratégia de Deus para cegar aquele falso mágico, né? Porque eu não acredito que haja magia verdadeira, eu acredito que haja manifestação diabólica. Falso mágico, o poder não é da pessoa, o poder é do espírito demoníaco que está na vida daquela pessoa, que está usando aquela pessoa como um aparelho, a palavra já logo fala aparelho, que está usando aquela pessoa como um cavalo. Olha só, o cavalo é montado, a mula é montada, entendeu? Então, um escravo serve. Nós somos servos da orelha furada, nós decidimos conscientemente servir o nosso Cristo. Mas o que Paulo fez? Paulo usou do poder de Deus, da autoridade que ele tinha, e determinou a cegueira daquele homem. E aquele homem ficou cego. Amém? Olha só. Existem pessoas que não adianta você argumentar. Existem pessoas que não adianta você explicar, porque eles odeiam a luz. Eles odeiam as obras da luz. Eles preferem as obras das trevas. Entendeu? Então, Paulo não ia argumentar com aquele homem. Paulo estava tentando argumentar com o procônsul Sérgio Paulo, que era pagão, todavia era alguém que estava disposto a ouvir. Enquanto que aquele outro mágico não estava disposto a ouvir. O Pedro também, ele deparou com o mágico. Só que ao contrário desse Elimas aqui, aquele mágico lá em Samaria, ele esteve disposto a ouvir a pregação de Pedro. Ok? Mas não vou entrar nesse caso não. Mas olha só o que está escrito aqui em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna, tá? Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, o Gregório Duvier, o Fábio Pochá, seus colegas de trabalho, eles amam a democracia, eles amam o direito que eles têm de expressar suas opiniões. Mas eles não amam o Cristo que zerou a história e que deu condições de eu e você exercermos a democracia, exercermos o nosso direito de opinar. Porque ao longo dos séculos foi o cristianismo que criou condições para que nós possamos chegar ao que temos hoje. A civilização ocidental é o que há de mais evoluído de civilização no mundo. Perfeita, tem muitas falhas, mas é o que há de melhor. Aqui no Ocidente, nos países de maioria cristã, uma pessoa pode contrariar a fé, pode blasfemar, pode falar o que for, e essa pessoa não será presa, essa pessoa não será enforcada, não será decapitada. Experimenta fazer isso aí num país de maioria islâmica. Vá lá na Índia e comece a profanar os deuses hindus. Experimenta fazer isso lá. O homossexual, com todo respeito, o ativista LGBT, que tanto bate de frente com o cristianismo, experimenta fazer isso em um desses países de maioria islâmica. Lá você nem vai poder se declarar. O que acontece? Ou então mesmo em países tomados pelo comunismo, para ver o que acontece. Então, se toda essa galera, se todo esse pessoal aí, eles têm condições de expor os seus pensamentos, as suas críticas, de vituperar, de blasfemar, de zombar, de esculachar com a fé alheia, se conseguem fazer isso é porque nós conservadores, nós cristãos, criamos esse ambiente de liberdade ao longo dos séculos, ao longo de reflexão, ao longo de lutas, mas foi com a ajuda do cristianismo.
Não foi o socialismo, não foi o comunismo, não foi o progressismo, não foi nada dessas porcarias que criaram no Ocidente esse ambiente de liberdade, porque em países dominados pelo comunismo não existe liberdade de expressão religiosa, política, social, filosófica, são robôs, todos têm que concordar com o que o partido que domina o país lá deles lá manda fazer, entendeu? Então veja bem, se essa galera tem condições de expressarem suas opiniões, é porque nós conservadores, nós cristãos, criamos essa atmosfera, nós damos ao Ocidente essa condição onde todo cidadão pode emitir a sua opinião, a sua liberdade de pensamento. Nós. E agora está essa galera cuspindo no prato que comeu. Essa moçada, como já disse alguém, é como aquela criancinha que bate na cara da mãe, mas por quê? Porque está no colo, está ao alcance. Mas quem que sustenta isso aí? Quem que sustenta essa liberdade? É o cristianismo. Agora, quer tirar o cristianismo? Quer arrebentar com o cristianismo? Pode até arrebentar. Não, não vai arrebentar nunca. Um dia, a igreja vai ser arrebatada, vai subir aos ares, vai ao encontro com Cristo Jesus, vai se ausentar desse planeta, haverá uma grande apostasia, ok? Haverá uma grande apostasia, as pessoas serão dominadas e manipuladas pelo anticristo, aí acaba a liberdade. Aí vai acabar a liberdade. Vai acabar a liberdade. Todos terão que se concordar com a nova ordem mundial. E se bater de frente com a nova ordem mundial, vai sofrer penalidade. Acabou a liberdade. Ok? Acabou a liberdade. E outra coisa, Jesus falou assim para Pedro, porque fala assim em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Em verdade digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Então veja bem, se nem a morte pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja ressuscitará no dia que Jesus Cristo chamar, nem a morte pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja continua firme. As forças de Satanás também não podem resistir. O Império Romano não resistiu. O Império Romano existe aí disfarçado aí de religião, mas o Império Romano não pode resistir. O comunismo não pode resistir, a União Soviética não pode resistir. Nada. Ninguém pode resistir. Tanto é que o Karl Marx tinha raiva da igreja, por isso que falou que a religião é o ópio do povo. Não, o que ele está falando é o seguinte: ele não está falando que as religiões de matiz africana são o ópio do povo. Ele não está falando que o Islã é o ópio do povo. Ele não está falando que o budismo é o ópio do povo. Ele está falando o seguinte, que o cristianismo é o ópio do povo. Por que ele está falando isso? Porque é a religião que tem poder de deter o crescimento do comunismo, que arrebenta com o cristianismo, com o comunismo. Então ele reconhece o seguinte: para poder o comunismo tomar conta, as ideias progressivas tomarem conta do planeta, e na minha opinião, comunismo é uma ideologia do diabo. Provavelmente o anticristo, quando for dominar o planeta, ele vai tentar implantar o sistema comunista, talvez com algumas mudanças, com alguns acertos à luz do capeta, mas vai tentar implantar o sistema do comunismo, ok? Então, a igreja é a força que não permite que o comunismo tome conta, que não permite que o progressismo tome conta, porque nada pode com o poder da igreja, porque o poder da igreja vem da parte de Deus, seja católica ou seja protestante, ok? Quando aquele grupo de pessoas, porque a Igreja de Cristo, na verdade, é um organismo vivo, não é uma instituição, são pessoas. Cristo, quando vier buscar a sua igreja, ele não vai vir buscar placas denominacionais, ele não vai vir buscar o CPF, ele não vai vir buscar o registro civil, o registro jurídico, ele não vai vir buscar essas coisas, ele não vai vir buscar um estatuto, ele vai vir buscar pessoas que foram unidas pelo Espírito Santo e pela fé em Cristo Jesus, ok? Então, esse grupo de pessoas que crê na palavra do Senhor, que foram seladas com o Espírito Santo de Deus, que seguem os princípios da palavra de Deus,
esse grupo não pode ser derrotado. Seus corpos podem ser mortos. Eles podem ser colocados em prisões. Mas o que acontece? Crescem, se desenvolvem, outros assumem seus lugares. Isso não pode ser detido. Então é uma loucura, é uma tolice esses humoristas blasfemarem contra o nome de Deus, porque na verdade eles não estão querendo fazer humor coisa nenhuma. É pura blasfêmia. É militância progressista. É um desejo de destruir, de desconstruir o cristianismo. É isso aí. Não é humor. É uma tentativa de desconstrução do cristianismo. É isso que estão fazendo. Outros humoristas já fizeram piadas com religião. Por exemplo, o Renato Aragão é um que já fez piada com religião. Mas pode perceber uma coisa, não havia uma intenção de profanar, de destruir ou de desconstruir, ou de ferir. Não havia isso. Se perceber, era apenas humor. Era um direito dele lá. Mas nessa questão aí dos Portas do Fundo, nesse especial de Natal, o que essa cambada aí quer fazer, na verdade, é um processo de desconstrução, de destruição. Ok? De destruição. Eles querem destruir o sistema judaico-cristão. É uma raiva. E vou te falar uma coisa. São mensageiros de Satanás, filhos de Satanás. Ok? É uma opinião minha. Estão a serviço do diabo. Estão a serviço do espírito do anticristo. É uma militância diabólica. Agora, pobre deles, porque já foram feridos com a cegueira espiritual. Já foram feridos, estão tateando, estão perdidos. Já foram feridos. Mas é possível, Deus sabe, é possível que algum deles se convertam e se tornem crentes em Jesus Cristo. E se arrependam dos seus pecados e sejam salvos, assim como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que colocou muitos cristãos na prisão, matou outros, e estava no caminho de Damasco, da cidade de Damasco, pronto, com autorização para prender os cristãos que estavam em outro país, lá na Síria. Ele já tinha saído do território de Israel, já ia perseguir os cristãos em outro país. Mas brilhou para ele a luz de Cristo no meio do caminho. E ali, quando ele se defrontou com a luz do Senhor, caiu por terra, pode ser que estava montado ou não em algum animal, ou pode ser que estava a pé, o texto não diz, mas ali ele ouviu a voz de Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali se manifestou a cegueira dele, ficou cego. Mas depois voltou a ver, porque orou ao Senhor. E do outro lado lá, Ananias, um servo de Deus também, orou por Paulo, foi lá, impôs as mãos sobre Paulo, Paulo voltou a enxergar e Paulo foi batizado. Então é possível que um desses humoristas aí que agora estão agredindo ao Senhor Jesus possa se converter. Amém? Possam se converter e pregarem a palavra do Senhor. Mas se isso não for feito, a cegueira só vai se aprofundar. Amém? Que Deus te abençoe. Não fique pasmado com essas coisas, não se assuste, apenas tenha consciência. Uma grande batalha espiritual está sendo travada. E o nosso Cristo está às portas de buscar a igreja. Haverá uma grande apostasia. Deus está está separando os seus. Amém? E tem aqueles que são do diabo, lamentável, são filhos do diabo, são vasos preparados para a perdição. Infelizmente. E eles estão fazendo o que é natural, eles rejeitam a Cristo, eles não querem Cristo, não querem Deus. Amém? Eles não querem a canga de madeira, a canga leve de Cristo, porque Jesus falou: e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A canga de madeira não é pesada, o jugo de Cristo não é pesado. Eles preferem uma canga de ferro, um jugo de ferro. Ok? O jugo de ferro profetizado por Jeremias, porque Israel não queria se sujeitar
a servidão de Nabucodonosor. Porque Israel estava em pecado, Nabucodonosor era tratamento, não quiseram se sujeitar ao tratamento de Deus, ao jugo de Deus. Então, no lugar, foi posto sobre a cabeça, sobre o pescoço de Israel, no tempo do profeta Jeremias, uma canga de ferro, um jugo de ferro pesado. Quem lê a Bíblia sabe, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, arrebentou com os muros, arrebentou com o templo, matou alguns e levou os outros para a Babilônia em cativeiro. E deixou uns pobres aí na terra que também não tiveram uma história boa, ok? Então tem pessoas assim, que estão rejeitando o jugo de madeira, o jugo de Jesus, que é um jugo leve. E sobre esses vai ser colocado um jugo de ferro. Ninguém vai ficar sem jugo, ok? Você apenas pode escolher o jugo. Eu quero o jugo de madeira, o jugo de Jesus. Pronto. Ah, eu não quero o jugo de Jesus, não quero o jugo de Jesus. Então você vai ter um jugo de ferro no teu pescoço aí. Vai ter um peso aí no teu pescoço, ok? Mas que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a ficarmos firmes na presença do Senhor. Graça e paz.